E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e antes de começar a videoaula de filosofia de hoje, já vou te pedindo para se inscrever no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificação quando tiver videoaula nova. Comenta, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Quanto mais você engajar nos vídeos aqui do canal, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e mais o canal vai crescer. A videoaula de filosofia de hoje é sobre as mulheres na filosofia. Será que existem filósofas? E onde que elas estão? Porque não é comum a gente estudar em escola, principalmente no ensino médio, filósofas. Será que existem mulheres que atuam na produção de conhecimento filosófico? É isso que nós vamos descobrir hoje. A filosofia, ela ainda é um campo de conhecimento dominado pela figura masculina. A história da filosofia é formada pelas teorias filosóficas de homens, de filósofos, de pensadores que contribuíram de alguma forma com a compreensão da sociedade, da humanidade. Porém, atualmente, surgiu uma pergunta que está orientando, guiando pesquisas de relações de gênero na filosofia, que é: onde estão as mulheres na filosofia? Por que mulheres filósofas, produções filosóficas de mulheres não são estudadas nas aulas de filosofia? Isso acontece não porque as mulheres não produzem conhecimento filosófico, mas sim porque o trabalho das mulheres dentro da filosofia, ele não é reconhecido. Existe uma negligência perante o conhecimento, a produção de conhecimento filosófico das mulheres. Ao longo da história da humanidade, as mulheres, elas sempre foram moldadas enxergadas como seres inferiores, subordinadas aos homens. Isso é consequência de discursos misóginos que não concedem às mulheres a capacidade intelectual e racional. E esses discursos limitam as mulheres no âmbito privado, no âmbito doméstico. Isso impede que as mulheres exerçam qualquer atividade relacionada ao intelecto. Então, as mulheres, ao longo da história da humanidade, elas foram moldadas, enxergadas como seres inferiores e dependentes dos homens. A mulher pode receber naturalmente educação, porém sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, à filosofia e a algumas artes. Essa frase é do filósofo Hegel. Ele e tantos outros filósofos têm esse discurso da inferioridade feminina presente nas suas obras filosóficas. E essas percepções sobre a mulher influenciou a posição das mulheres na filosofia, criando para as mulheres uma imagem negativa. Ao longo da história da filosofia, os filósofos manifestavam a sua aversão, a sua indiferença e desprezo com as mulheres. E eles escreviam isso de forma explícita, como a frase do Hegel, ou então de forma implícita, utilizando eufemismos. Filósofos como Aristóteles, Kant, Rousseau, eles entendiam a mulher apenas a funções domésticas. Eles limitavam a atuação feminina nas funções de mãe e de esposa. O Rousseau, por exemplo, ele dizia que o cargo da mulher é a produção de crianças, e essa função das mulheres de produzir filhos limita a independência feminina. Já o Kant, ele dizia que a racionalização feminina acontece de forma diferente da racionalização masculina, mas funciona de uma forma inferior e menor.
David Hume, que foi contemporâneo a esses filósofos, ele tinha uma opinião diferente. Para ele, homens e mulheres eram iguais, um não era subordinado ao outro. No século XIX, o filósofo utilitarista Stuart Mill publicou um ensaio chamado A Sujeição das Mulheres. Nesse ensaio, o Stuart Mill ele desmistifica essa ideia de que as mulheres são seres inferiores, subordinadas. Ele critica essa visão de que as mulheres têm uma natureza subalterna e, além disso, ele defendia o sufrágio feminino. O David Hume e o Stuart Mill foram um dos poucos filósofos que não compreendiam, que não construíram essa imagem de que as mulheres são seres inferiores, subalternas, subordinadas aos homens. A presença das mulheres na filosofia nunca foi uma coisa muito bem aceita. As mulheres sempre estavam excluídas, marginalizadas, escondidas em conceitos e teorias misóginas. Mas as mulheres sempre atuaram, sempre existiram na produção do conhecimento filosófico. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, a gente destaca o nome da Hipácia de Alexandria. Ela foi uma filósofa, matemática, astrônoma e professora da Academia de Alexandria. O Platão, ele teve uma discípula chamada Asioteia de Filos. A Asioteia, ela se disfarçou de homem para poder estudar na Academia do Platão. Na obra O Banquete, o Platão cita uma filósofa que influenciou tanto ele quanto o Sócrates na produção de suas teorias filosóficas, que é a Diotima de Mantineia. O filósofo Pitágoras, ele foi discípulo de uma filósofa chamada Temistocleia. A Temistocleia, além de filósofa, ela era matemática e sacerdotisa no Templo de Delfos. Mas existiram muitas outras mulheres que atuaram na produção de conhecimento filosófico na antiguidade, como a Teano, que era também esposa de Pitágoras, teve a Aristocleia, teve também a Aspásia de Mileto e a Safo de Lesbos. A Safo de Lesbos, ela era também uma poetisa e ela escreveu vários poemas de amor para uma mulher. E ao se referir aos poemas que a Safo de Lesbos escreveu, eles chamavam aqueles poemas de poemas lésbicos, por causa do sobrenome dela, Lesbos. Daí surgiu a palavra lésbica. É possível falar de filósofas também no período medieval. A Cristina de Pizan, considerada a primeira escritora da Europa, ela tem uma obra filosófica chamada A Cidade das Mulheres. Nessa obra, ela critica o patriarcado e também ela fala sobre a exclusão das mulheres no meio literário. Tem também a italiana Catarina de Siena. A Catarina de Siena, ela tem uma obra que fala sobre a busca da alma por sua ascensão através do diálogo com Deus. A obra chama Diálogo da Doutrina Divina. Tem também outras filósofas medievais, como a Hildegarda e a Heloísa de Paráclito. Na filosofia moderna, a gente pode falar sobre a Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft, ela tem uma obra chamada A Reivindicação dos Direitos das Mulheres. A ideia central dessa obra é dizer que as mulheres não têm essa natureza inferior comparada à natureza masculina. E essa ideia de que as mulheres são seres inferiores, ela só é construída porque não existe uma educação igualitária entre homens e mulheres. Existem também outras filósofas modernas, como a Louise Labé, a Mary Astel e a Olympia de Gouges. Na nossa era, na idade contemporânea, a presença feminina na filosofia começa a ganhar mais visibilidade.
Tem uma filósofa que ela é conhecida mundialmente, que é a Rosa Luxemburgo. Ela é uma filósofa marxista e suas obras falam sobre a economia capitalista e questões do proletariado. Tem uma filósofa alemã chamada Lou Andrea Salome. Ela escreve obras filosóficas que falam sobre amor, religião e arte. Tem também outra filósofa alemã que é importante na filosofia contemporânea, que é Edith Stein. Ela foi discípula do filósofo Russell. Ela escreveu obras de fenomenologia e ela também foi uma teóloga e tradutora das obras de Tomás de Aquino. A Edith Stein, ela tem origem judaica e ela faleceu em um campo de concentração. O Papa João Paulo II canonizou a filósofa. Ela foi canonizada com o nome de Santa Teresa Benedita da Cruz. Tem também uma filósofa e escritora espanhola chamada Maria Zambrano. Ela é considerada uma das intelectuais mais importantes do século XX e foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Miguel de Cervantes. Tem também outros nomes na filosofia contemporânea, como Hannah Arendt, que escreveu obras de filosofia política, e tem também a francesa Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa existencialista. Tanto a Hannah Arendt quanto a Simone de Beauvoir já tem videoaulas sobre elas aqui no canal. Eu vou deixar o link das videoaulas no card para vocês assistirem depois e conhecer a filosofia feminina, a produção de conhecimento filosófico dessas duas filósofas. Não poderia finalizar essa aula sem falar das filósofas brasileiras. O nome que se destaca é a Djamila Ribeiro e a Sueli Carneiro. Elas são ativistas, importantes ativistas do feminismo negro. Aqui no canal tem uma videoaula sobre a Djamila Ribeiro. Vou deixar o link no card também para vocês assistirem. Mas existem inúmeras outras filósofas brasileiras, como a Marilena Chaui. A Marilena, ela é uma filósofa importante na área de epistemologia, história da filosofia e filosofia política. Ela tem uma obra chamada Convite à Filosofia, que é usada nos cursos de introdução ao estudo de filosofia. Ela também é uma crítica ativa ao neoliberalismo e sua voz é muito importante nas discussões sobre democracia e direitos humanos. Márcia Tiburi é outra importantíssima filósofa, escritora e professora brasileira. Os trabalhos dela envolvem estética, ética e filosofia contemporânea. A voz dela também é muito importante nas discussões feministas e nas discussões sobre democracia. Outro nome muito importante na filosofia brasileira é a Gilda de Mello e Souza. Ela foi uma filósofa e também uma crítica de arte e literatura. As obras dela relacionavam a estética com a filosofia dentro do contexto da arte e da literatura brasileira. Por fim, e não menos importante, temos Ivone Gebara. Ela é uma freira católica, uma teóloga e uma filósofa feminista. Ivone Gebara é um dos principais nomes quando se fala de teologia feminista na América Latina. As obras dela envolvem religião, feminismo, questões de gênero e ecofeminismo. Essa foi a nossa videoaula de filosofia, que eu acho que foi uma das mais importantes, falando sobre a presença feminina na produção de conhecimento filosófico, uma aula importantíssima. Espero que tenham gostado. Não esqueça, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comenta o que você achou. Já conhecia alguma dessas filósofas? Você conhece alguma filósofa que eu não citei aqui no vídeo? Vamos conversar aí nos comentários. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, isso ajuda o canal a crescer.
E siga nas redes sociais LMP História e Filosofia, tem conteúdo extra por lá. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!